Olá pessoal, nós estamos de volta aí com o canal Está na Bíblia e hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, especificamente a história de José. Você sabe que o livro de Gênesis ele traz muitas histórias, especificamente a de José. Nesse exato momento tem uma emissora aí de TV que faz a apresentação de uma novela, o que nos ajuda muito na construção da imagem visual em nossa mente, porque assim a gente vai ordenando os fatos. A gente sabe que novela eles sempre colocam alguma coisa a mais, mas no que se trata aos textos bíblicos, eles estão cumprindo na íntegra a narrativa. E isso só traz assim para a gente um acrescentar muito grande. E olha a oportunidade que muitas pessoas estão tendo de ter acesso à palavra. E a história de José é fabulosa, um jovem que superou as adversidades. Você sabe, né? José foi vendido pelos seus irmãos, tido como morto por muitos anos, uma história mentirosa que contaram para o seu pai Jacó, mas ele conseguiu superar toda essa dificuldade, tornou-se governador do Egito, interpretou o sonho de Faraó que não conseguia, chamou os maiores intérpretes e ninguém conseguiu interpretar, e ele então fez a interpretação e entendeu que aquele sonho era um sonho de Deus. Então ele deu a orientação: 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José então, ao interpretar esse sonho, tornou-se governador do Egito. E o próprio Faraó designou a ele a oportunidade de administrar todo aquele período. E ele, inspirado, usado por Deus, abençoado por Deus, ele teve boas ideias e conseguiu armazenar equipamentos, suprimentos, alimentos para que pudesse então suprir o Egito durante todo o tempo da seca, da fome. E nesse período então, a sua família, os seus irmãos, o seu pai, que estava em outra terra, veio ao Egito para comprar comida. Então houve ali o reencontro. É sobre isso que nós vamos falar. Imagina, um pai que foi totalmente violentado, nas suas emoções por ter a notícia de que o seu filho querido estava morto. Imagina 11 irmãos articulando esse plano do mal, da mentira. E imagine também José tendo que conviver com toda essa situação triste, a ruptura de ser também arrancado do seio familiar, vendido como escravo e agora governador do Egito, podendo abençoar a sua própria família, os seus irmãos que lá atrás no passado armaram contra ele. Então nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você fique aí comigo, dê o seu like, se inscreva no canal caso você não esteja inscrito e mais do que nunca, vá nos comentários e compartilhe ali. Será que você teria essa capacidade? Você guardaria ódio, revolta dos irmãos caso acontecesse isso contigo? Você tem facilidade para liberar perdão? Isso tudo é muito importante, nós vamos falar sobre isso hoje aqui nesse canal. A superação desse moço, José, um rapaz que foi vendido por seus irmãos, abrindo um abismo no coração de seu pai, quando recebeu essa notícia mentirosa de que José havia morrido. Imaginem, atravessar parte da vida sendo enganado por 11 filhos. E é sobre isso que nós então estamos começando a trabalhar através desse vídeo. Está na Bíblia, porque na Bíblia tem muitas histórias edificantes, muitas das vezes histórias tristes, histórias que necessitam uma superação muito grande da pessoa. E histórias são histórias e nós também vivemos as nossas histórias. Quantas coisas também nós temos que superar no nosso dia a dia. José sofreu a dor da rejeição. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Imagina, você já passou por algum tipo de rejeição na sua vida? Eu acho que todos nós, de uma certa forma, em algum momento,
a rejeição bateu em nossa porta e nós tivemos que lidar com isso de uma forma muito inteligente. E aqueles que têm Deus, que confia, que exercita a fé, sabe, não é? Como articular todas essas coisas. José apanhou, foi espancado, passou frio, fome, foi violentamente retirado do convívio familiar, da presença, do carinho de seu pai Jacó. E Jacó, imaginem, teve que passar anos e anos da vida acreditando numa mentira que seus próprios filhos contaram de que José havia morrido. Muito sofrimento, não? Você já parou para pensar quantas pessoas às vezes não carregam também notícias doloridas, notícias assim pesadas, e elas sobrevivem arrastando, levando como uma corrente forte para as suas vidas, para o seu dia a dia. Obviamente que esses 11 irmãos não conseguiram viver em paz com o que fizeram. Não tem como sobreviver em paz depois de tamanha brutalidade como essa. Mas Deus transforma maldições em bênçãos. Deus tem essa capacidade de transformar situações danosas em bênção. E eu acho que você já deve ter passado por isso. Algo que veio, às vezes, para derrubar você e você superou, você venceu. Por quê? Porque Deus te abençoou. Então, esse fato nós não podemos ignorar nunca, de que Deus está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, e isso é muito importante. E isso aconteceu com José. José sentia a presença de Deus todo aquele tempo de solidão em que ele estava ali sendo perseguido, caluniado, ele sentia a presença de Deus. Tanto que lá na frente perguntaram para ele: como você conseguiu superar tudo isso? Como é isso, você ter essa fé nesse Deus? E ele pôde dizer: olha, Deus foi a única pessoa, a única coisa que eu tinha para me apegar. E se eu procurar estar com Deus só nos momentos alegres, de que adianta a fé? Então a fé é para isso, é para nós superarmos os momentos de angústias, os momentos de aflições. Então José passa para nós essa lição de perseverança, de estar submisso à vontade, ao querer de Deus e confiar que tudo aquilo poderia mudar a qualquer momento. Não sabia ele quando, mas em seu íntimo ele imaginava que aquela situação pudesse mudar. Bom, José viveu então nesses ambientes sombrios, de culpas, de angústias, de sofrimento, mas mesmo assim, nesse ambiente sombrio, como escravo, sendo caluniado, ele conseguiu focar sua mente em Deus, em sua bondade, nunca deixou de crer, tinha a sua vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. Tudo o que José fazia, ele prosperava, ele tinha boas ideias, as pessoas gostavam dele, ele passava o que as pessoas costumam chamar de energia boa. Ele passava isso para as pessoas porque ele temia ao Senhor e Deus o honrava e a unção de Deus estava sobre ele. Bom, Deus deu a ele a capacidade de interpretar sonhos. Naquela época e até hoje, a questão do sonho ela é muito importante, porque é uma forma, é uma maneira. Deus tem diversas maneiras de se revelar às pessoas, e uma delas é através do sonho, né? Imagina, Faraó então ele teve 2 sonhos idênticos e ninguém conseguia interpretar o sonho. Ele mandou chamar intérpretes dos melhores e ninguém conseguiu. Bom, então até que essa notícia chegou ao rei e o rei soube que José tinha essa capacidade porque ele já havia interpretado no tempo de cárcere o sonho de 2 jovens. Bom, essa notícia da capacidade de José em interpretar sonhos chegou aos ouvidos de Faraó. E Faraó, então, manda chamar José no cárcere para que ele pudesse, então, interpretar os seus sonhos. E José interpretou os sonhos. E o que ele narrou para o Faraó, naquele momento ali, então, o Faraó o designou como governador do Egito e passou para ele a responsabilidade do que ele narrou no sonho, que o sonho dizia que teriam 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E ele não só interpretou o sonho, mas ele deu uma sugestão. Eu sugiro que o senhor, nesse tempo de fartura, o senhor armazene alimentos, suprimentos
para poder, quando chegar o tempo da seca, o Egito não ficar sem alimentos. Então, naquele momento ali, o faraó deu essa tarefa para o José, nomeando-o como governador do Egito, e ele então pôde, através dessa brilhante ideia que Deus estava com ele, era Deus que dava isso para ele. Então eu quero que a gente entenda isso também, que tudo que nós temos e somos são oportunidades que Deus dá para a gente, para que a gente adquira. Então nós temos que agradecer e engrandecer o nome do Senhor. E José era grato pelas oportunidades que Deus estava dando a ele. Bom, estava chegando o grande momento então, né? Os 7 anos de fartura já estava chegando ao final e agora entraria os 7 anos de fome. E foi exatamente nesse período que acontece o reencontro de José com os seus irmãos. Por quê? Porque a fome bateu também lá onde a sua família estava. E a notícia correu que no Egito tinha suprimentos. Então, Jacó pega os seus filhos e prepara-os para que eles fossem ao Egito comprar comida. E ao chegar no Egito, então, houve ali aquele reencontro. Então, é o que nós estamos falando. Nós vamos dizer exatamente sobre isso. Você teria condições de estar diante das pessoas que lhe fizeram mal, você conseguir perdoar? Olha, é difícil, né? Mas nós vamos ver através da palavra, porque está na Bíblia que isso é possível. Porque quando Deus está no projeto, tudo é possível, tudo é possível. Vamos ver o que diz a Bíblia. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia mais a numeração. Bom, nesse tempo José constituiu família, casou, teve filhos. Efraim e Manassés eram os nomes de seus filhos. Bom, então acabaram ali os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito em seu sonho. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Olha que coisa maravilhosa. Olha que livramento, que provisão de Deus. Tudo ruim acontecendo ao redor, mas onde eles estavam, tudo de bom estava acontecendo. Então a gente começa a entender que andar com Deus é coisa muito séria, traz bênçãos para nós. Tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó então disse a todos os egípcios: ide e procurai a José, e o que ele vos disser, fazei. E havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia guardado de mantimento, e então ele pôde vender, obviamente, porque aquilo ali geraria também recursos, né, para o Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome estava prevalecendo em todas as terras. E agora acontece então dos irmãos de José virem ao Egito para comprar comida. E ao chegar no Egito, com quem encontra? Com José, aquele que eles achavam estar morto. Então, no primeiro momento, no primeiro encontro, José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. José tratou com um pouco de distância, com um pouco assim áspero no tratamento, mas não falou nada, não se apresentou, não se pronunciou. Eles retornaram com os grãos para casa. José pediu que recolocassem o dinheiro que eles pagaram, recolocassem nas sacas. Quando eles chegaram em casa, viram que em suas sacas de suprimentos, de grãos, o dinheiro estava ali. Ou seja, Deus começou a preparar um ambiente, um momento para que houvesse esse reencontro, esse conciliar de situações. E isso foi acontecendo. Eu até te pergunto, você tem Bíblia em casa? Você pode ler o capítulo 42 do livro de Gênesis e os capítulos, né, que seguem. Nós vamos ver
os irmãos de José descendo ao Egito e os irmãos de José junto com ele. E agora a apresentação já foi feita. E nós vamos ver também a astúcia de José para deter os seus irmãos, para prendê-los por um tempo, para que aquele momento de anunciar quem era ele fosse um momento não assim de qualquer jeito, mas um momento propício, um momento onde eles pudessem entender e cair em si no que fizeram e no que se tornou o seu irmão, no qual eles desdenharam por muito tempo. Então nós vamos ver como que a vida às vezes dá um salto, né? Deus tem detalhes que nós não temos, que nós desconhecemos. E nós vamos ver então um grande momento acontecendo. O José podendo reencontrar os seus irmãos e podendo reencontrar o seu pai. Então é isso. Nós vamos ficar por aqui hoje. Voltamos a falar no outro vídeo. Vamos falar sobre a humildade e a súplica de Judá. Sim, aquele que teve a ideia. Vamos vender, que aí os mercadores vão dar um fim na vida dele. Se ele tiver que morrer, não seremos nós que estaremos matando. Mas o que naquela época ele entendeu que era um mal, Deus transformou em bênção. Essa história muito linda de superação na vida de José. E José então consegue perdoar os irmãos, consegue entender que havia um projeto de Deus na vida dele, havia um plano de Deus. Então, eu quero que você entenda isso também. Há um plano de Deus, há um projeto de Deus na sua vida. E nós precisamos, todos nós precisamos descobrir qual é esse projeto. E como vamos descobrir? Agindo como José, não se distanciando de Deus por nada, escolhendo a presença de Deus sempre. Vamos descobrir coisas maravilhosas e poderosas a respeito de Deus, ficando na presença dele, ficando com ele, obedecendo, seguindo os caminhos, os passos dele. Então nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que essa história linda possa significar tanto para você como significa para mim. Um grande